Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal do Gustavo Gaia, o link do canal dele está na descrição e no comentário fixado. Se você quer apoiar a direita aí, pessoal, deixa o seu hype e também, se você conseguir aí virar membro do canal, vai ajudar a gente a estar trazendo vários conteúdos para vocês. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Me fala se isso aqui é normal ou republicano. Com a vitória da direita, Flávio Bolsonaro na presidência e maioria no Senado, 3 figuras do sistema cairiam imediatamente, ou por impeachment ou simplesmente por serem retirados do pleito através das eleições. Essas 3 figuras, as que mais correm risco de deixarem o cenário político e perderem o seu poder, são Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes. E aí, curiosamente, nessa semana, terça-feira, Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes decidem se reunir, visto que Lula e Alexandre de Moraes já tinham se encontrado para tomar um cafezinho depois da reunião ministerial. O que foi falado nesse cafezinho, nunca saberemos. Mas houve uma reunião onde Alcolumbre, Alexandre de Moraes e Lula estiveram juntos. E o que eles debateram durante 3 horas? Curioso. Alexandre de Moraes é o que está tentando derrubar Flávio Bolsonaro das eleições, Alcolumbre é o cara que protege Alexandre de Moraes e Lula é o cara que protege todo esse sistema. Alcolumbre está envolvido no caso Master, Lula envolvido no caso Master e Alexandre de Moraes envolvidíssimo no caso Master. A situação é tão escandalosa que até o William Vac não conseguiu deixar barato. Foi na casa de Alexandre de Moraes o jantar de reencontro entre o presidente Lula e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Ocorreu na noite de terça-feira, durou 3 horas. Em público, celebrou-se a ocasião como jogo zerado e foram tratadas, também é o que se diz em público, pautas de relevância na agenda do Senado. Várias, sem dúvida, têm enorme peso, sobretudo na questão fiscal. Mas a principal dessas pautas é política e não se fala muito disso em público. Lula, Moraes e Alcolumbre têm um problema em comum a resolver. São as investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master, sobre o escândalo do INSS e sobre o filho do presidente. Curiosamente, né? Alexandre de Moraes é o cara que tenta blindar tudo isso e o Alcolumbre é quem blinda o Moraes. Numa das hipóteses, o que a polícia trouxer à pública, seja porque vazou, seja porque prosseguiu pelos canais formais, o que ela trouxer prejudica a campanha de Lula, as chances de Alcolumbre de se reeleger presidente do Senado e a própria situação de Moraes dentro do Supremo. Mas a hipótese diretamente ligada ao que acontecer nas eleições, cujo melhor resultado nessas circunstâncias para todos os envolvidos seria a continuidade de Lula na presidência. O problema para os convivas desse jantar está nos fatos que eles controlam só em parte ou muito pouco. O mais abrangente desses fatos é o formidável choque entre legislativo e judiciário, que atores políticos individuais não conseguem mais dirigir, e é um choque que está piorando. Conflito que as eleições tendem, por sua vez, a agravar, devido à esperada eleição de uma maioria de centro-direita. Mais urgente é a questão das investigações da Polícia Federal. É outro ponto no qual Alcolumbre, Moraes e Lula lutam, mas não conseguiram até aqui ter controle total. Ultimamente, os 3 andaram mesmo estranhados entre si. Mas a necessidade, às vezes também, é a mãe da reconciliação. Que harmonia entre os poderes, não é não? Que sintonia que a gente percebe entre essas pessoas que juntos trabalham para destruir o nosso país. Dito isso... Inaceitável na República. Depois querem falar em código de ética. Depois alguém acredita na viabilidade de um código de ética no Supremo Tribunal Federal. Isso é impossível. Veja, Lula e Davi Alcolumbre têm foro por prerrogativa de função no... Cadê o trem, gente? Tá aqui. Isso é um troço inaceitável na República. Depois querem falar em código de ética. Depois alguém acredita na viabilidade de um código de ética no Supremo Tribunal Federal. Isso é impossível. Veja, Lula e Davi Alcolumbre
tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes é um potencial relator de matérias sobre eles, é um potencial julgador de matérias sobre eles. E, no entanto, é anfitrião. Depois eu falo, e é isso mesmo que eu acho, que existe uma bancada do governo Lula no Supremo Tribunal Federal e que essa turma é composta de senadores togados, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, muitas vezes. É a bancada do... E olha que isso, quem está falando não sou eu. Quem está falando isso é o próprio Andreasa, que não tem o menor apreço. Agora, eu tenho dúvidas reais que se o Flávio ganha, se o Flávio Dino vai continuar nessa saga das emendas parlamentares. Porque aí não, ele, no caso, empoderaria mais, estaria no interesse do Supremo empoderar mais o Palácio do Planalto no eventual governo Flávio Bolsonaro? Eu tenho dúvidas. Interessa empoderar se for um Lula 4. Que curioso, né? Interessa para o sistema se o Lula ganhar e não o Flávio Bolsonaro. Minha percepção, barra apuração, barra análise é de que o Supremo, uma ala do Supremo, está preocupadíssima com a eleição, porque a eleição vai definir o futuro dela. Se o Flávio Bolsonaro ganhar ou se a oposição ganhar, a chance de ministro do Supremo cair é muito grande, tanto pela política no Senado, quanto por um desbalanceamento do jogo de forças hoje no Supremo, que o próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do Supremo. Hoje o cenário é mais ou menos empatado, mais ou menos 5-5. Né? Por exemplo, por uma eventual investigação contra o Alexandre, por exemplo. Então tem um setor do Supremo... Resumindo, o sistema vai fazer de tudo para impedir o Flávio de ganhar. O povo vai ter que se unir mais uma vez contra o sistema, como a gente fez em 2018. Eles sabem que a vitória do Flávio e a maioria no Senado é o fim de um sistema que destrói o nosso país há décadas. E é por isso que eles não vão medir esforços. E aí eu pergunto, o que foi conversado nessa reunião entre Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes? Justamente as 3 figuras que iriam ser destruídas, derrotadas, caso a direita chegue ao poder. Então isso aqui é tão quanto ou até mais grave do que todos esses escândalos de corrupção que têm assolado o governo do Lula. Chefe de gabinete recebendo dinheiro da Roberta Luxinger, filhinho do Lula recebendo dinheiro do Careca, casado com a Roberta Luxinger, os contratos, os inquéritos, isso aqui, gente, na verdade é o resultado de toda essa corrupção. O Brasil bate recorde de arrecadação. Nunca o governo brasileiro arrancou tanto o seu dinheiro através de impostos quanto agora. Eram para as coisas estarem bem. Mas qual foi o resultado prático? Qual é o verdadeiro legado que esse governo está deixando e nós vamos precisar de talvez décadas para resgatar isso daqui? É mais um recorde do governo Lula. Endividamento bate recorde e atinge 82% das famílias em julho. Há um mês atrás era 81%. Em apenas um mês nós subimos 1 ponto percentual de endividamento. 82% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. 8 em cada 10 indivíduos, nunca se teve notícia disso no Brasil, nem na crise da Dilma, nem no período da pandemia. Repara aqui, ó, no período da pandemia, que foi esse daqui, 66%. Agora nós estamos com 82%. Esse é o recorde que o Lula está entregando para o povo brasileiro. E quem mais sente isso é justamente o povo de baixa renda. Lula criou o programa Desenrola. Resultado, o povo ficou mais endividado ainda. Lula criou o segundo programa Desenrola no período de 2 anos. Resultado, o povo não está nem usando esse programa porque percebeu que ele não funciona. E aí esse mesmo governo quer agora o 4º mandato, dizendo que agora vai resolver a situação do Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta. A principal promessa do Lula aqui é acabar com a fome. A principal promessa dele, vou acabar com a fome. Uma pessoa endividada consegue comer as suas 3 refeições por dia? Tá com a sua geladeira cheia? Uma pessoa endividada vai no supermercado e enche o seu carrinho comprando os mantimentos necessários para ele e para sua família? Não. A verdade é que hoje sim o povo brasileiro está passando fome. Está tendo que mudar o seu hábito alimentar, está tendo que deixar de comer carne. A dúzia de ovos passou a ser 10 ovos. Mas o governo disse que a economia nunca esteve tão boa. Inclusive, aprovou recentemente, enfiou um decreto que questionar políticas públicas, ou seja, questionar os programas do governo,
pode ser cabível de censura, de derrubada de redes sociais, porque é um crime. A partir de agora, questionar ou criticar políticas públicas, você está cometendo desinformação e fake news. Qual é o resultado que eles encontraram? Já que ele não consegue melhorar a qualidade de vida da população e, na verdade, essa está em declínio acelerado, vamos proibir as pessoas de criticar. Vamos proibir as pessoas de verbalizarem a sua indignação por conta disso. Mas eu quero que fique bem claro uma coisa. Esse é o legado do governo. O legado do Lula é ter 82% das famílias brasileiras endividadas. O percentual apresenta alta de 0,4 ponto percentual em relação a junho. Quer dizer, de um mês para outro, foi quase 0,5%. Isso quer dizer que se o Lula pega mais 4 anos de mandato, nós vamos ter aí um aumento de mais ou menos uns 2%, o que vai passar para 84% de pessoas endividadas. Não vai ter ninguém, a não ser a Janja, o Lulinha, a Roberta Luxinger, o chefe de gabinete do Lula, os ministros do Lula envolvidos com Daniel Vorcari, com esquema de corrupção. Esses nunca vão ficar endividados. Por quê? Porque o seu endividamento enche o bolso deles. Esse é o governo que quer mais 4 anos de Brasil. É por isso que a gente tem que entrar com corpo e alma nessa batalha nesses próximos 59 dias. Não aguentamos mais 4 anos de Lula. 7 de setembro, todo mundo nas ruas. Vamos fazer uma gigantesca manifestação nas maiores cidades do Brasil para dar um basta. Dê uma chance ao Brasil. Vem com fé. Vamos eleger o Flávio Bolsonaro e fazer maioria no Senado e se preparem para a verdadeira mudança que há tantas décadas o Brasil tanto... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? O que vocês acharam do vídeo? Deixe o seu comentário, a sua opinião, que vai estar ajudando o nosso conteúdo chegar a mais pessoas aí. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e, muito importante, o seu comentário, a sua opinião, que vai estar ajudando os nossos vídeos chegarem para mais pessoas. Se você tiver o hype para dar no vídeo, deixe o hype, que a direita está precisando mais do que nunca ganhar essas eleições e conseguir se unir aí. Vocês viram aí que a gente vai conseguir votar em 4 ministros. Cifrável vai poder indicar 4 ministros. Ele vai ser o presidente da República aí. Então, coisa nunca aconteceu com a direita. Ele vai conseguir indicar 4 ministros e provavelmente a gente, depois de ter esses 4 ministros, a gente vai conseguir o impeachment de Moraes, o impeachment de Toffoli, que já é carta certeira que a gente vai, nas investigações, nós conseguimos derrubar esses 2 de primeira. E se tiver alguma coisa da Carmen Lúcia ou do Gilmar Mendes, a gente já vai cortar na mente. Mas os 2 aí que já tem a carta do contrato de 129 milhões, o envolvimento com blocar aí o Toffoli e o Moraes tem. Então é muita coisa que a gente consegue já pegar esses 2 de primeira para impeachment eles. Estados Unidos fecha acordo nuclear com o Paraguai e faz anúncio ao mundo. Momelando cooperação energética nuclear civil foi assinada em Washington pelo secretário de Estado Marco Rubio, pelo chanceler paraguaio Rubem Ramírez. Os Estados Unidos e o Paraguai assinaram nesta terça-feira 4 em Washington, dia 4 em Washington, um memorando de entendimento para a cooperação em estratégias energéticas nucleares. O documento conhecido como Acordo 123 em relação à seção na Lei Energética Atômica dos Estados Unidos de 1954, que foi confirmado pelo secretário de Estado americano Marco Rubio e pelo Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, Rubens Ramírez, com a presença do vice-presidente do Paraguai, Pedro Ariana. Acordo autorizado com fornecimento de tecnologia nuclear civil para uso energético ou científico do Paraguai, desde que o país cumpra os padrões estabelecidos pela Agência Internacional de Energia Atômica dos Estados Unidos e também mantém direito a monitorar matéria fornecida na imperdível uso de fins militares. Em Washington já havia assinado acordos semelhantes com mais de 25 países desde 1954. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.